Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale. Convide aí amigos para participarem aqui da live com a gente. Se tiver alguma pergunta, possa formular uma pergunta e, enfim, interagir aqui com a gente nesta live desta noite. Hoje nós vamos conversar com um pastor e professor de História dos Batistas, Marcos Paixão. Daqui a pouquinho ele estará conosco. Queremos agradecer a Palestras Criativas, Valmir Brandão. Obrigado aí a vocês. Daqui a pouquinho o assunto é História dos Batistas. Pastor Eurico Nunes, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela presença de todos. Meu nome é Cleverson Vale e estamos dando início a mais uma live. E hoje falando sobre a história, né? História dos batistas, pelo historiador, professor, escritor. Inclusive lançou agora recentemente 3 obras importantes a respeito da história dos batistas e ele vai comentar com a gente daqui a pouquinho. Então convide aí os seus amigos, clica aí no aviãozinho, no Asa Delta, convida aí muita gente para participar conosco desta live que será importantíssima, falando aí um pouco da nossa história, da nossa origem, com o professor de História dos Batistas, lá no Seminário Teológico Batista, no Piauí, no Maranhão, e ele já chegou e eu quero convidá-lo. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, querido pastor. Como vai? Graças a Deus, pastor Marcos Paixão. Prazer tê-lo conosco aqui nessa noite para conversar sobre a história dos batistas, né? A área da sua atuação acadêmica, professor, escritor e autor de alguns livros a respeito da nossa origem, da nossa história dos batistas. É uma alegria recebê-lo aqui em nossa live, pastor. Obrigado, pastor. Também fico muito feliz em participar, em poder trazer alguma contribuição aí para as pessoas que sempre acompanham o senhor. Então, é um grande privilégio para mim, um prazer também estar aqui com o senhor. Amém. Eu quero apresentá-lo aos nossos amigos. Já temos algumas pessoas ao vivo aqui conosco e essa live fica gravada e as pessoas poderão acompanhar posteriormente também. Pastor Marcos Paixão é formado em teologia pelo Seminário Teológico do Nordeste e é mestre em teologia pastoral pelo Seminário Servo de Cristo. Servo de Cristo aqui de São Paulo? Sim, São Paulo. Ok. É coreano, né, o diretor, ou não é mais? O seminário tem um diretor coreano, sim. Na minha Sim. época, já tem um certo tempo. Eu não sei Chegou a ter hoje. chegou a ter aula com o doutor Saião, não? Sim, Saião, Dr. Russell Shedd. Olha aí, turma boa, hein? Outras grandes Formado em figuras. História pela Universidade Estadual do Piauí, atuou como professor do Seminário Teológico Batista de Teresina. O senhor é piauense, nascido aí? Sim, piauiense, nasci na cidade de Campo Maior, aqui, fica a 80 quilômetros da capital, Teresina. Muito bom. Pastor Vinícius, que apresentou o senhor para mim. E o pastor Vinícius, acho que estudou, eu não lembro onde, ele falou que estudou contigo. Ele fez o meu curso, CHTB, curso de História e Teologia. Ok. Ele estudou contigo a história da igreja. Ok. Muito Exato. bem. Pastor Marcos atuou como professor do Seminário Teológico Batista de Teresina e como professor de teologia dos polos do Seminário Teológico Batista no Piauí e no Maranhão. É escritor e autor de livros nas áreas de História e Teologia. Em sua dissertação, desenvolveu o tema Confissões de Fé, uma herança histórico-teológica dos batistas brasileiros. Foi presidente da Associação Batista Reformada do Brasil
e estuda há quase 20 anos a história e teologia dos batistas e atualmente está escrevendo um comentário à Confissão de Fé Batista de 1689. Muito bem, professor, pastor Marcos. Vamos começar conhecendo um pouquinho sobre como que foi a sua conversão. Já nasceu em lar evangélico ou converteu numa idade adulta? Como que foi, pastor Marcos? Eu não nasci em um lar evangélico. Eu conhecia Cristo já nos meus 18 para 19 anos, através de meu cunhado. Eu era recém-casado, né? E o meu cunhado era cristão, né? Ainda é cristão. E ele, um certo dia, convidou a mim e a minha esposa para irmos ali até a Igreja Batista, onde ele era membro, nos convidou para participar do culto a Deus. E eu acabei aceitando esse convite dele, né? Nessa época eu levava uma vida muito desregrada, né? Jovem ainda, recém-casado, mas não tinha nem um pouco a cabeça no lugar. Mas decidi ir ao culto, né? E ouvir ali o que o pastor tinha para dizer. Na minha época o pastor chamava José Auril Shoa. E foi assim que eu conheci a Cristo. A primeira vez que eu tive na igreja, junto com minha esposa, eu percebi realmente a palavra de Deus tocando no meu coração à medida que ela era anunciada do púlpito. Eu senti realmente Deus falando comigo ali pela pregação, pelas escrituras. Eu voltei para minha casa naquela noite realmente muito pensativo, muito reflexivo quanto a aquilo que eu ouvi e tudo que estava acontecendo comigo, né? Como aquilo havia de uma certa forma chocado a minha vida. Depois disso, eu continuei, pastor, na vida desregrada, né? Eu acho que foi muito momentâneo ali, durou pouco tempo aquilo que eu senti, e depois eu voltei. E pouco tempo depois, esse mesmo cunhado me chamou novamente para ir à igreja. E ele disse, olha, você pode ir na casa do pastor à tarde, conversar com ele, fazer muitas perguntas para ele. Eu sempre gostei, eu sempre entendi, eu não sei de onde eu aprendi isso, os meus pais eram católicos, e acho que foi até com eles mesmo que eu aprendi isso, mas eu sempre aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus. Apesar de eu não ler a Bíblia, mas eu sempre tinha isso em mente, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, nesse segundo convite, eu fui até a casa do pastor, com ele, acompanhado dele, e comecei a encher o pastor de perguntas, né? Isso era um domingo à tarde. E o pastor, então, começou a responder minhas perguntas, várias perguntas. E aí fui ao culto no dia seguinte, né? Novamente, com a pregação da palavra de Deus, eu fiquei muito impressionado e percebi mesmo que o Senhor estava tratando comigo ali, por meio daquele ministro, mas especialmente por meio da pregação, do conteúdo da palavra de Deus. E assim deu-se a minha chegada até a igreja. Foi assim que Jesus Cristo tratou comigo. Desse tempo em diante, já tem 1997, 96, por aí. Foi que isso aconteceu. 25 anos. 25 anos. Isso. Mais ou menos o pastor é batista da Convenção Batista Brasileira ou batista bíblico, batista regular? Qual é a sua denominação? Convenção Batista Brasileira. Batista Brasileira, ok. Sabe que hoje deu início a Aliança Batista Mundial, né? Começa hoje, vai até sábado. Inclusive, era para ser realizada no Brasil ano passado e está acontecendo online. Então, mas eu queria participar, mas no momento os recursos não me deixaram. Mas eu já participei da aliança, não sei se você lembra, não, você não era convertido. Em 1995, eu fui na posse do Fanini, lá em Buenos Aires. Participei da posse dele na Aliança Batista Mundial. Foi o único congresso da Aliança que eu participei. Depois, a cada 5 anos era um país, aí não teve mais jeito. Falei, o ano que vem, eu estava em 2019, falei, o ano que vem no Brasil vou participar. E no fim, a pandemia chegou, nem oportunidade de ter presencialmente nós tivemos. Pastor, como o senhor se interessou tanto pela história dos batistas? Repita a pergunta, pastor.
como nasceu o interesse pela história dos batistas? Ah, sim. Inclusive, esse é um assunto que eu falo agora num livro meu que está saindo agora no final do mês. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas aconteceu que, nesse primeiro momento em que eu conheci a Cristo nessa igreja, eu passei a querer conhecer muito. Eu cheguei muito sedento, né? Tanto das coisas relacionadas à Bíblia em si, como da Igreja Batista. Porque eu via que existiam outras igrejas evangélicas, né? Então, da onde é que veio a igreja que eu estou frequentando? A igreja do qual eu sou membro, a igreja do qual eu entendo que a pregação que ela prega é a pregação que está lá nas Escrituras. E então, o meu interesse começou em saber de onde os batistas vieram. E aí eu ganhei de presente um livreto chamado Rastro de Sangue. Um livreto que fez muito sucesso no Brasil, antes mesmo disso. Na minha época já estava quase que passando, né? Mas eu ganhei esse livreto e um dos membros da igreja, que se tornou um amigo meu, uma espécie uma pessoa que me conduzia ali nos meus estudos, né, que respondia as minhas perguntas. Não era o pastor, esse era um membro da igreja. Ele chegou com o livro, O Rastro de Sangue, para mim. Eu até hoje tenho esse volume. Ele está aqui comigo, ó. Esse livro aqui, ó. Essa edição aqui do Rastro de Sangue. Quem é o autor mesmo? O autor é um batista da Convenção do Sul, é o J.M. Carroll. Então, eu tenho muita coisa para dizer sobre isso, porque essa história é uma história falsa. Só que na época... Eu ouvi falar. É falsa, né? É falsa. Na época, eu imaginei que essa fosse a história verdadeira, mas esse foi o primeiro contato que eu tive com a história dos batistas. Foi através do livro O Rastro de Sangue, né? Que é uma visão sucessionista da história. O autor ele vai dizer que os batistas surgiram na igreja primitiva com João Batista e a igreja apostólica. E de lá para cá... Aquela teoria do JJJ. Exatamente, a teoria do JJJ. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com a história batista foi com esse livro, O Rastro de Sangue. E aí, o que aconteceu? Lendo esse livro, me interessei muito. Eu li várias vezes esse livro, porque a história é muito fascinante, de fato. Mas, lendo esse livro, eu comecei a buscar mais informações. Só que as fontes que eu começava a encontrar, e isso já tinha 2 anos que eu era um crente, né, já estava amadurecendo, as fontes que eu encontrava, todas elas iam de encontro, iam contra, na verdade, iam contra a história do Rastro de Sangue, do J.M. Carroll. E aí eu comecei, então, a me aprofundar. Eu quero saber que história é essa, né? E foi assim que eu comecei a conhecer livros, autores, comecei a me aprofundar na pesquisa histórica, até o ponto de me tornar professor de história batista. O pastor Marcos, no Brasil, há poucas literaturas em português sobre a história dos batistas, não é isso? Perfeitamente. Pouquíssima, pastor. Nós temos uma carência no nosso país de literatura em português dos batistas, que é uma coisa absurda. Na verdade, nós temos fragmentos em livros que falam sobre a história dos batistas. Nós temos um livro muito bom, 2 livros muito bons, sobre os batistas no Brasil, que é o livro do José Reis Pereira. Ele escreveu aquele livro no centenário da Convenção Batista Brasileira no Brasil. Eu tenho ele aqui, é o capa branca verde, né, com Billy Graham no estádio. Exatamente. Então, esse livro é um livro muito bom para apresentar a história batista no Brasil. No Brasil. Esse livro ele vai apresentar um panorama mundial. Mas aquela perspectiva que o Reis Pereira apresenta, ela também não é uma perspectiva correta. Hoje a gente sabe disso, né? Ele faz um panorama, ele apresenta várias teorias, tudo, mas ele se posiciona um pouco parecido com essa ideia do Rastro de Sangue. Agora, tem um outro livro também muito bom no Brasil, que é o livro da Beth Antunes, Centelho e Restolho Seco. É um livraço, um calhamaço mesmo, de quase 1000 páginas. E esse livro esse é fantástico, é um livro lançado pela editora Vida Nova, ele está esgotado hoje, mas é um livro que vale muito a pena, resgata muito a história daquele grupo batista que foi para Santa Bárbara do Oeste, e assim, é muito bom, vale muito a pena para quem gosta da história batista, precisa conhecer.
Parece Agora, que o filho do Reis Pereira escreveu um outro, né, mais tarde, o Clóvis Pereira, né, com um complemento, né, do livro do pai, não foi? não, eu não estou conhecendo esse. Esse eu Se tenho, o Clóvis Pereira, é o filho do Reis Pereira, que já faleceu também, é os dois, pai e filho. Ele escreveu um capa mais atualizado, uma história mais recente, até o ano, acho que os anos 90. Eu acho que é, Tem, né? que é o complemento, é o volume de Complemento. comemoração. Porque Comemoração. o primeiro volume do Reis Pereira é a capa que o senhor mencionou que tem. É um livro Em mais 82. Em 82, isso, né? E esse é exato. dos anos 90, o filho. Exatamente. Esse é de comemoração de 100 anos dos batistas no Brasil. E ele participa mesmo, Cláudio. Pastor Zaqueu Moreira também escreve algumas coisas, né, sobre os batistas, né? O Zaqueu Moreira, na minha humilde opinião, é um dos nossos grandes historiadores. Ele tem, na verdade, foi quem mais contribuiu de maneira séria e acadêmica no estudo histórico sobre os batistas. Eu tenho Uhum. quase todos os livros dele aqui comigo na minha biblioteca e é realmente um historiador muito bom. Eu não concordo com todas as conclusões que o nosso querido Zaqueu apresenta, né? Ele é piauiense, eu não sei se o senhor sabe disso, mas ele também é aqui Não, de eu Teresina. sabia que ele era do Nordeste, mas eu não sabia de onde. É do Piauí ele? Sim, sim, congregou muitos anos na primeira igreja batista de Teresina. Depois foi para Recife. Ele está vivendo no Recife atualmente, né? Exatamente, E exatamente. não sei se ele chegou a ser reitor do Seminário do Norte. Reitor do Seminário do Norte. Agora Foi ele está reitor. mais jubilado, aposentado. Não Sim. tenho muito mais contato com ele. Mas o Pastor, Zaqueu é um historiador, né, da produção batista brasileira, realmente é excepcional. As obras uhum. dele são fantásticas, vale a pena serem lidas. Em Muito termos de bem. história, ele tem muito a colaborar. Pastor Marcos, como que começou o movimento batista no mundo, na sua ótica como historiador? Existem várias teorias que procuram explicar a história dos batistas em nível mundial, falando de origem, né? Uhum. Surgimento. Várias teorias. Mas a teoria predominante, ou seja, a teoria que tem comprovação documental, é a teoria dos separatistas ingleses. Essa teoria, ela diz o seguinte, que os batistas, eles são um povo que surgiu da igreja da Inglaterra, a igreja estatal, na época do período dos puritanos, Seria a e igreja anglicana? seria a igreja anglicana, assim. Então, Uhum. alguns daqueles homens que estavam na igreja anglicana, eles estavam insatisfeitos com a igreja porque ela estava muito parecida com a igreja católica, né? Havia acabado de acontecer aquele rompimento, né, com o rei Henrique VIII na Inglaterra, e muita coisa do catolicismo romano permanecia na igreja. A reforma não havia sido completa. E os puritanos, eles não aceitavam a maneira como a igreja estava sendo conduzida. Queriam dar passos adiante na reforma. Como não houve esses passos adiante, não foi permitido, alguns deles se separaram da igreja. Então, por isso o nome separatistas. Eles se separaram da igreja e começaram a criar igrejas independentes. Daí surgiram, por exemplo, as igrejas congregacionais, com um homem chamado Henri Jacó. Surgiram os batistas, tanto os batistas gerais quanto os batistas particulares, têm uma origem com o movimento separatista, né? Mas especialmente os batistas particulares, existe documentação muito farta, muito precisa, apontando essa linha, né, de origem com a igreja, com os separatistas ingleses. Eles, pode falar. Os batistas receberam esse nome, é correto afirmar que foi uma alcunha devido a rebatizarem? É um apelido mesmo ou isso não tem confirmação histórica? Não, tem sim, é um apelido. Não foi Hum, o nome que eles tomaram para si. Na verdade, o nome que eles usavam para quando estavam falando deles mesmos eram vários nomes, né? Por exemplo, a igreja daqueles que batizam pelo caminho, né? Aí congregações batizadas, porque a ideia de batizadas é de batizar depois de adulto, né?
de rebatizar. Só que para os batistas, eles eram muito cuidadosos em separar esse termo. Eles não chamavam rebatismo, porque eles consideravam que o batismo na infância não era batismo. Então, eles não estavam rebatizando, eles estavam verdadeiramente batizando pela primeira vez. Então, eles se autoproclamavam congregações batizadas, congregações de regenerados, assim que eles se autoproclamavam. O nome batista foi aplicado por adversário. E eles eram muitas vezes também, embora não fossem de verdade, eles eram chamados de anabatistas. Eles escreveram muitas vezes nos seus documentos negando serem anabatistas. Há um documento dos batistas onde eles claramente afirmam: nós somos erroneamente chamados de anabatistas, falsamente chamados de anabatistas. Então, eles estavam se distanciando dos anabatistas. Só para o pessoal da live ter um conhecimento, o movimento anabatista surgiu onde? Anabatista. O movimento anabatista, ele também tem uma história muito cheia de teorias. Mas os anabatistas, eles existem desde a Idade Média toda. Ali no século 1000, por exemplo, já na era cristã, já haviam igrejas que tinham deixado ali o catolicismo romano e praticavam muito das crenças anabatistas. A principal crença anabatista, característica deles, era negar o batismo infantil e rebatizar, aliás, e batizar somente adultos, né? Então, os esse batistas... nome anabatista significa novo batismo. Novo batismo. E os batistas, os separatistas ingleses, eles não se identificavam com eles. Qual era o grande problema aí que os novos batistas não aceitavam os anabatistas? Qual era a grande diferença de um grupo para o outro? A grande diferença estava no leque de doutrinas. Então, por exemplo, os anabatistas, eles negavam o pecado original, eles negavam alguns grupos negavam a humanidade de Jesus, outros grupos negavam a divindade de Jesus, alguns anabatistas negavam a Trindade, então, e assim por diante. Então, na verdade, a única coisa que eles tinham em comum com os batistas com os anabatistas, era o fato dos batistas batizarem apenas adultos, como eles faziam também, e de negarem totalmente o batismo de bebês. Então, o batismo de infantil era desconsiderado por batistas e por anabatistas. E também a doutrina da liberdade de consciência e de religião, que é uma bandeira anabatista e também foi defendido pelos batistas. Por outro lado, pastor, os anabatistas eram pacifistas. Os batistas nunca foram pacifistas. Participaram do exército na Inglaterra, do exército de Oliver Cromwell, em 1640, 50, 60, todo o tempo estavam diante do exército inglês. Então, os documentos dele, eles afirmam isso também. Eles tinham uma diferença muito grande em termos de teologia do movimento anabatista. Eles eram chamados de anabatistas apenas por causa do rebatismo e no caso da rejeição do batismo infantil. E por isso que esse novo grupo, os separatistas, faziam questão de dizer que não eram anabatistas, por causa dessas heresias, né? Exatamente. Esse grupo existe ainda, pastor Marcos, anabatista, até hoje? Com outro nome? Existe um grupo chamado Menonitas. Os Menonitas vêm do anabatista? Os Menonitas são anabatistas. O nome Menonita vem de um homem chamado Menno Simon, que foi um líder anabatista do século XVI, o século da Reforma. Então, Menno Simon, ele foi um dos grandes anabatistas da história. Por isso que os batistas falam que tem muita semelhança com os menonitas, né? Até hoje. Exatamente. Os batistas, de linha geral, sim. Os particulares não têm. Sim. Falando nisso, qual é a diferença entre batista particular e batistas gerais? Batista geral. Pois é. A história dos dois grupos é uma história distinta. Então,
assim como os batistas tinham semelhança com os anabatistas nessas questões, surgiram dois grupos de batistas. Primeiro, os batistas gerais, eles surgem na Holanda, eles são separatistas que saem da igreja da Inglaterra, mas na Inglaterra está havendo muita perseguição. E eles então migram para a Holanda para não serem perseguidos. E ali então eles fundam uma igreja, existem os nomes por trás dessa igreja, que é um homem chamado John Smith e Thomas Helwys, são os líderes dessa igreja. Quem que era o advogado? O advogado era o Thomas? Thomas Helwys, advogado. Uhum. Foi o mecenas do grupo, que financiou toda a estadia deles na Holanda. E o grande problema é que o mentor intelectual, o acadêmico, que era formado em Cambridge, que era o John Smith, que era realmente um pastor, ele acaba aderindo ao movimento anabatista, que é muito forte na Holanda. Então ele passa o anabatismo, ele começa a implantar as ideias anabatistas, e o Thomas Helwys, por outro lado, ele não gosta dessa ideia. Há uma doutrina, pastor, muito interessante do anabatismo, que essa primeira igreja, liderada pelo John Smith, acabou aceitando, chamada a doutrina da carne celestial de Jesus. Então, essa doutrina nega a humanidade de Jesus, e eles dizem que a carne de Jesus também veio do céu. Não é de Maria, não é humano, mas é uma carne celestial. Foi defendido pelo Moody Simons, o pai dos menonitas, por exemplo. E aí, o Thomas Helwys rompe com o John Smith e volta para a Inglaterra. Quando ele volta para a Inglaterra, ele passa pouco tempo ali, é morto, ele é preso e é morto na prisão. E o grupo que ele fundou acaba também migrando para os anabatistas. Eles se fundem com os anabatistas, alguns deixam a igreja original e voltam para o anabatismo, aonde também o John Smith tinha ido, mas já tinha falecido nessa época. Já os batistas particulares, depois eu vou falar a semelhança teológica entre eles, a diferença. Os particulares nasceram 30 anos depois, na Inglaterra, de uma igreja semi-separatista, que havia também deixado lá... Deixa eu só entender um pouquinho. Então, John Smith e Thomas Helwys eram gerais. Eram batistas gerais. Ok. Então, os batistas gerais são batistas arminianos em sua teologia. São calvinistas, eles são arminianos. Em linhas gerais, agora, os particulares já são calvinistas. Exato. Os batistas particulares, eles têm a teologia calvinista na sua base. Por isso são chamados particulares. E os outros gerais. Esse são dois adjetivos que apontam para a ideia da morte de Jesus. Os batistas a maioria gerais, dos puritanos eram particulares, né? Exatamente, eram calvinistas. Os batistas gerais acreditam que Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Os batistas particulares acreditam que Jesus morreu para salvar apenas os seus eleitos. Então essa é a principal linha de teologia de um e de outro grupo. Eles creem na expiação limitada, né? Quem? Eles creem na expiação limitada. Exato, expiação, exatamente. Estou lendo esse livro aqui, conhece? Sim, tenho ele, é excelente. Do céu, Cristo veio buscá-la, que fala da expiação definida, né? Definida ou limitada, né? Mas prossiga, pastor, pois não. Então, esse grupo que está numa igreja semi-separatista, as igrejas semi-separatistas são igrejas que ainda, apesar de terem saído da igreja da Inglaterra, permanecem entendendo que o batismo de bebês é o batismo correto. E que a afusão, a forma de batismo chamada afusão, também é uma forma correta. Inclusive, um detalhe, pastor, os batistas gerais, fundados por John Smith e Thomas Helwys, batizavam bebês, batizavam por afusão. Bebês eles rejeitaram, eles só batizavam crentes. Mas batizavam Explica para os nossos ouvintes a diferença de aspersão, afusão e imersão. Rapidinho, dá para explicar? Dá sim. A afusão é quando você toma uma jarra com água e derrama sobre a cabeça da pessoa que vai ser batizada. A aspersão é quando você asperge, né? Quando você joga água e respinga água sobre a pessoa. E a imersão é quando você afunda a pessoa completamente na água, cobrindo totalmente a pessoa na água, está imersa. O batismo na Igreja Católica, então, é por afusão.
eles fazem tanto a afusão quanto a aspersão. Os presbiterianos também usam as duas? Também. Exatamente. Okay. A prática principal dos presbiterianos é a afusão, derramar a água. Mas eles entendem que a afusão também pode ser usada porque, para eles, a quantidade de água não importa no batismo, apenas molhar a pessoa e o rito administrado como eles acreditam. Uhum. Agora, os batistas são o primeiro grupo inglês a adotar a imersão como forma de batismo. Os batistas particulares foi que redescobriram o batismo por imersão. Eles já nascem, um ano depois do seu nascimento, eles já adotam a imersão como a única forma de batismo. Então, além dos batistas particulares rejeitarem o batismo de bebês, eles também rejeitavam qualquer outra forma de batismo. Isso em sua maioria. Né? Então, se alguém foi batizado adulto, mas não foi por imersão, como, por exemplo, nossos irmãos presbiterianos, que batizam não só bebês, mas batizam adultos também, mas geralmente batizam por afusão, derramando água na cabeça. Os batistas não consideram esse batismo um batismo correto. Para eles, isso não é batismo, porque a forma representa muito do ensino da Bíblia, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Ô, pastor Marcos, o senhor disse que há 30 anos depois dos batistas gerais começou um movimento particular. Tem um nome específico, um cabeça que começou a liderar? Sim, o primeiro pastor dessa igreja foi um homem chamado John Spilsberg. É um inglês, John Spilsberg foi um inglês, mas assim, a igreja não começa com ele. A igreja começa com um grupo de homens que estão nesta igreja separatista que eu frisei a princípio. Eles estão estudando e debatendo sobre o batismo, numa igreja que foi fundada por um homem chamado Henri Jacot, em 1616. Na década de 1630, 1633, esta igreja começa a surgir muitos debates acerca do batismo. Né? Alguns ali estavam dizendo que o batismo praticado na igreja da Inglaterra não era legítimo. Né? Aí depois outros começaram a dizer que o batismo infantil em si não é legítimo de maneira alguma. Então eles passaram mais ou menos cerca de 8 anos discutindo essa questão do batismo. E estudavam na igreja, faziam debates abertos dentro da igreja, até que um grupo de homens decidiu, eles entenderam pelas escrituras que a Bíblia diz que o batismo é apenas para crentes, para pessoas regeneradas. Esse grupo, então, amigavelmente, decide deixar a comunhão com essa igreja e eles, então, formam um novo grupo, que é esse grupo que foi liderado pelo John Spilsberg. Essa é a primeira igreja batista particular. 1600... Na Inglaterra. Na Inglaterra, em Londres. E é esse grupo que migra para os Estados Unidos também, posteriormente? Exatamente. Veja, os batistas gerais e os batistas particulares, eles também têm grandes diferenças teológicas. Os batistas gerais, primeiro, eles negavam a trindade. Eles não eram trinitários. E eles, então, eles têm uma série de outros problemas teológicos, mas, assim, olhando aqui para a ortodoxia cristã, eles negavam a trindade. Né? Então, esse grupo ele acaba se dissolvendo e sendo extinto. Eles acabam, de fato, e apenas o grupo batista particular persiste pregando na Inglaterra, migram para os Estados Unidos. Os batistas particulares eles vão ressurgir mais ou menos 40 a 70 anos depois, com um homem chamado Dan Taylor. Esse evento, né, esse ressurgimento, ele é conhecido nos livros de história batista como a conexão dos batistas gerais. Ou seja, é no momento em que o Dan Taylor ele começa a voltar a pregar aquilo que os batistas gerais pregavam, mas agora reconhecendo a trindade. Né? Então, aí eles passam a ser trinitários. Mas daí que esse grupo volta a existir, os batistas particulares já estão espalhados, com muitas igrejas, associações, prestes a fundar, pouco tempo depois, um seminário e uma convenção, que é a Convenção do Sul-Americana. A nossa raiz, pastor Cleverson, aqui no Brasil, ela vem toda dos batistas particulares, calvinistas. Qual é o maior grupo americano? Particular ou geral, hoje?
Hoje são divididos, né? Meio a meio? Não sei exatamente, talvez os gerais sejam maiores hoje do que os particulares. Mas, assim, Agora, os primeiros missionários que chegaram ao Brasil eram batistas gerais. Não, eram calvinistas. Os que eram calvinistas? Sim, eram calvinistas. Muitos Zacarias Taylor, William Bagby, tudo calvinista? Todos calvinistas. Olha, e por que o movimento armeniano ficou tão forte no Brasil? O que aconteceu nesse meio do caminho? Aconteceu que no Brasil, o nosso começo aqui no Brasil foi um começo em que a teologia começa a se fragmentar nos Estados Unidos. Então, nós não tivemos no Brasil um cuidado e um zelo teológico como os batistas tiveram antes, 100 anos antes. Então, se você observar, pastor, alguns pontos importantes. Vamos começar pelos missionários. O missionário mais famoso do Brasil é William Bagby. Só que antes de William Bagby, tiveram 3 missionários no Brasil. E ninguém quase fala deles. O primeiro foi Luther Reis, que era um batista calvinista que esteve nas missões com William Carey. Ele passou pelo Brasil em 1850, passou 2 meses no nosso país. Ele investigou o Brasil com a possibilidade de enviar missionários para cá. Ele veio mais ou menos como um olheiro, analisando aqui o terreno. Depois dele veio um outro missionário chamado William Brantley Jr., que também era um calvinista do sul dos Estados Unidos. Ele observou o nosso país, escreveu cartas para as igrejas americanas, estimulando as igrejas a enviarem missionários para o Brasil, que ainda não tinha sido evangelizado. Só depois veio o Jefferson Bowen, que foi aquele missionário que passou menos de um ano no Brasil, muito doente. E o Bowen também era um missionário calvinista. A sua teologia. A Beth Antunes, nesse livro que eu citei para vocês no começo, vai fazer uma biografia do Jefferson Bowen excepcional. Foi um homem muito injustiçado pelos batistas do Brasil, né? Ele tem as cartas dele falando sobre o campo, né, a visão teológica dele, está tudo lá. E depois que começa a coisa valendo mesmo com o William Bagby, né, que é onde se reconhece. Só que o William Bagby foi aluno dos professores calvinistas no Seminário do Sul, aonde ele estudou. O próprio Bagby, ele vem de uma família de calvinistas. Os pais e avós do William Bagby eram todos calvinistas. Então ele já vem de berço, digamos assim, sendo ensinado, educado teologicamente, formado num seminário de vertente calvinista. A Convenção do Sul dos Estados Unidos é uma convenção, naquela altura, extremamente calvinista, não havia nada de arminiano ali. Então, essa convenção envia os missionários para o Brasil. São eles que chegam para evangelizar. Outro ponto importante, as igrejas batistas brasileiras, todas foram fundadas declarando uma confissão de fé calvinista, que era a confissão de fé de New Hampshire, que era chamada, no Brasil, Declaração das Igrejas Batistas Brasileiras, né? Essa declaração, ela é uma declaração calvinista. A confissão de New Hampshire foi escrita na década de 50 do século XIX nos Estados Unidos por Robert Brown, que era um pastor calvinista. E os artigos de fé calvinistas estão lá presentes na confissão sobre a eleição, etc. Essa confissão de New Hampshire, ela é um resumo teológico da confissão de 1689, que é a grande confissão de fé dos batistas. Então, as igrejas no Brasil, em todo lugar do Brasil, no Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Piauí, todos os lugares no século XIX em que foram plantadas igrejas, por um período de mais de 100 anos, todas as igrejas foram plantadas declarando, no seu estatuto, subscrever os artigos de fé que estão nessa declaração. Então, o judeu errante no Brasil, Salomão Gisborne, também era calvinista? O Salomão Gisborne, eu não tenho muita certeza quanto à fé do Gisborne, nesse sentido soteriológico. Eu estudei pouco material sobre o Gisborne, na verdade. Não sei lhe dizer exatamente se ele era calvinista ou não. Agora, quando começou a virada, pastor Marcos, no Brasil? Quando que a Convenção Batista Brasileira ela
passa a ter uma orientação, na grande maioria, armeniana, que hoje é o caso, né? Hoje é uma grande maioria armeniana e poucos calvinistas, né? Isso começa ainda cedo, isso começa mais ou menos na década de 40 a 50, essa mudança nos paradigmas teológicos começam a acontecer, exatamente por causa dessa fragmentação e dessa ausência de zelo na instrução teológica, né? Nós, no Brasil, pastor, nós sempre tivemos uma instrução teológica que foi muito limitada, por exemplo, em relação aos seminários presbiterianos que chegaram junto com os batistas no Brasil. Então você olha, por exemplo, para a igreja presbiteriana e para os seus seminários teológicos, são muito estruturados. Você vê que os presbiterianos têm o Mackenzie ali e muitos outros seminários no Brasil. A estrutura acadêmica dos batistas, ela era para ser uma estrutura muito maior, porque a igreja batista, a convenção batista, ela é 10 ou 20 vezes maior do que a IPB. Só que nunca foi dado a devida atenção a essa questão teológica. Os batistas sempre focaram mais em fazer missões, plantar igrejas, em sair evangelizando, que é muito importante e tem que ser feito. Isso foi uma coisa muito boa. Agora, o problema é você plantar igrejas levando uma mensagem que não é a mensagem mais exata das Escrituras e negligenciando a formação de pastores, de missionários. Eu acho que esse foi o grande erro dos batistas no Brasil. Negligenciar a educação teológica. Perceba que até a editora que os batistas tinham faliu. Sim, que era a Joé, que publicava os nossos livros. Nós começamos essa live lembrando que no Brasil não há livro sobre história dos batistas. Quando, na verdade, nós tivéssemos essa dedicação e esse zelo teológico, publicar livros, informar pastores, nós tínhamos centenas de livros publicados, mas não temos. Por outro lado, temos muitas igrejas plantadas no país, porque essa foi uma marca muito forte nossa. Pastor, a nossa live está correndo, preciso correr aqui. O senhor foi presidente da Associação Batista Reformada do Brasil. Fale um pouquinho do que se trata essa associação. A Associação Batista Reformada do Brasil foi um grupo que reuniu igrejas e indivíduos, não só igrejas, mas indivíduos também, que tinham uma posição teológica ligada aos batistas particulares, aos primeiros batistas brasileiros, né? É importante frisar que essa associação, em nada, ela se levantava contra a CBB. Ela apenas alinhava aqueles pastores, aqueles irmãos que tinham uma posição teológica mais calvinista, né? Já que, como nós frisamos aqui, a CBB, de um modo mais geral, ela é mais arminiana. E no meio desses arminianos há alguns calvinistas. E a associação começou a juntar esses homens, a preparar estudos para esses homens, criar grupos para esses homens, fazer reuniões com as igrejas, nunca com o intuito de fundar uma nova convenção. E eu digo que essa ideia surgiu, pessoas dizem, vamos fundar uma nova convenção. Isso nunca foi o objetivo. Simplesmente era manter a comunhão com esses muitos pastores espalhados pelo país e se sentiam solitários na sua fé calvinista. Então, basicamente, a associação tem esse viés de unidade, de associacionismo mesmo, reuniões para oração, reuniões para estudos da confissão de fé, coisas dessa natureza. Como que um pastor calvinista que deseja participar dessa associação, há um site, como que ele faz? No momento, a associação ela está inativa, nesse momento atual, por conta da pandemia. Nós tivemos alguns problemas na associação e depois chegou o momento da pandemia e há 2 anos nós não temos reuniões na associação. Né? Nem online. E o que existe hoje, na verdade, são comunhões batistas estaduais. Por exemplo, existe uma associação no estado de Pernambuco, existe uma associação no estado de Belém, do Pará, em Belém, existe associação no Piauí, mas todas a nível estadual, apenas para agregar aqueles irmãos que estão próximos. Mas todas têm a mesma finalidade da Associação Nacional. O que existe... Há uma previsão de volta dessa associação a nível Brasil?
Mas Sim, logo. sim. Com o fim da pandemia, a ideia é que nós marquemos uma reunião nacional, né, para que os pastores se reúnam para um encontro. Nós tivemos um encontro nacional na cidade de Teresina, a associação era presidida por mim. E tivemos um Uhum. encontro e fizemos um encontro teológico, trouxemos um pastor americano, Dr. Jeffrey Johnson, e esse encontro reuniu os pastores batistas calvinistas. A maioria deles da convenção batista da convenção são independentes, mas todos se reuniram em Teresina com o intuito de confraternização e de estudar mais profundamente as escrituras com esse convidado, pastor Jeffrey Johnson. Muito bem. Pastor, o senhor tem um curso chamado Curso História dos Batistas. Quem tem interesse, como que ele consegue acessar esse curso? Ele é em forma de EAD ou é presencial? Não, o curso ele é online, ele é um curso digitalizado na internet. Na verdade, é uma assinatura. O endereço, para quem deseja visitar o nosso site, é www.chtb, curso de História e Teologia Batista, chtb.com.br, www.chtb.com.br. Ali, a estrutura do curso é o seguinte: você entra no curso, faz uma assinatura que custa R$ 50 mensal e você passa a ter acesso a todo o conteúdo, que são as aulas gravadas semanalmente no curso. Hoje nós temos do curso de História e Teologia Batista, temos 126 aulas. Mas existe um outro curso que você pode comprar separadamente, que é o curso na pregação de Spurgeon. É um curso sobre teologia pastoral e homilética em Charles Spurgeon, que é um pregador batista. Então, ao todo, são mais de 150 aulas no total que nós 50 aulas. oferecemos. Mais de 150 ao todo. 150, olha aí. E, afinal, a pessoa tem que terminar todas as 150 aulas, ele recebe o certificado, como que funciona? O nosso curso ele é modular. Então, nós temos, por exemplo, um módulo que fala sobre a origem dos batistas. Esse módulo tem, suponhamos, 10 aulas. Quando ele completa, por exemplo, a conclusão de 3 módulos, ele pode solicitar um certificado, né, com toda a grade curricular que ele estudou, mas o nosso certificado é um certificado livre. Ele não tem peso acadêmico, valor acadêmico, é apenas para constar que aquela pessoa estudou conosco, estou ali assinando o certificado, ela pagou todas aquelas matérias, leu os livros, assistiu às aulas, etc. Mas é um curso totalmente livre, sem nenhum vínculo com o MEC ou com qualquer outra entidade. E dura Então, quanto tempo, pastor, para terminar as 150 aulas? pois é, todo dia o curso aumenta, toda semana, porque toda semana cai uma aula nova. É semanal. E como é uma assinatura, enquanto você estiver pagando a assinatura, você tem acesso a todas as aulas que estão ali e a aula nova da semana, que está caindo toda semana. A pessoa tem acesso a todas as gravações? Todas? Todas as gravações do curso de História e Teologia ficam abertas para o assinante. Então, por exemplo, você pode assistir um módulo em uma semana. Seria mais geralmente 2 semanas, se você fosse assistir semanalmente a aula. Como está tudo lá, e a aula dura em média 1 hora e meia, você pode assistir tudo de uma vez, né, se você tiver tempo para isso. E no caso, a assinatura, a pessoa pode parar no momento que ela quiser. Pode. Você pode entrar e fazer só 1 mês e parar, pode fazer 2, 3 meses, como quiser. Entendi. E também, pastor, para quem não quer assinar o curso, você pode adquirir os módulos separadamente. Então, hoje nós temos essas 150 aulas estão divididas hoje em 28 módulos, aproximadamente. Então, você pode comprar o módulo que você tiver interesse. Então, você quer estudar sobre esse assunto aqui do livro, do Rastro de Sangue, por exemplo. Tem um módulo só sobre esse assunto. Então, você pode ir lá e comprar só aquele módulo. Nesse caso, as aulas, você tem acesso aí enquanto durar a internet, se você pagar pelo módulo. Não é uma assinatura. Os módulos saem quanto? Aí os preços são variados, porque depende da quantidade de aula de cada módulo. Entendi. Alguns módulos Está são tudo no grandes. site. Os valores estão todos no site.
Todos no site, todos os valores no site. E o site tem muitos recursos, tem podcast gratuito, tem uma livraria, tem artigos teológicos, tem muita coisa lá. Tem uma revista que nós publicamos semanalmente, gratuita. Está no 11º número, começou agora a revista, mas está tudo lá. Tem um programa chamado Nossa Herança Batista, que vai ao ar todas as segundas-feiras, pelo YouTube do CHTB Marcos Paixão. É só acessar o YouTube, tá lá as aulas. Tem muito trecho de aula no YouTube também. Eu vi. O senhor dá um pequeno gostinho ali para o pessoal, aí o pessoal, se quiser continuar, tem que comprar o curso, né? Eu assisti, falei, só 5 minutos, daí eu entendi a proposta. Falei, não, a continuação é no curso. Pastor, e os livros? Fale sobre os livros que o senhor está lançando aí, os mais recentes. Olha, tem 2 livros que acabaram de sair. Tem 2 livros que acabaram de sair. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe da tela aqui para mostrar para vocês. Primeiro é esse aqui. São livros publicados pela editora O Estandarte de Cristo. Esse livro, ele tem 100 páginas. Ele é uma introdução à primeira confissão de fé dos batistas de Londres. Essa confissão foi elaborada em 1644. Esse livro eu conto a história desse documento, eu falo da fundação da primeira igreja, eu cito os principais nomes e vou mostrando ali as características dos batistas. Eu falo do debate batistas e anabatistas, né, que eles falam aqui no livro. Então, e esse livro também tem um diferencial porque ele traz, aqui nas últimas páginas, deixa eu mostrar para você aqui, ele traz as 2 versões da Confissão de Fé de 1644 e a reimpressão em 1646. Então, é um documento valiosíssimo, é a primeira publicação brasileira que traz esses documentos, os 2 em paralelo. E esse é o segundo volume da série. Esse volume é um volume teológico, não é histórico. Apesar de trazer alguns apontamentos históricos, quando eu vou falar dos debates sobre a Trindade entre os batistas, eu apresento ali um arcabouço histórico que vale a pena ler, mas ele é um livro muito teológico. Ele vai falar sobre o pensamento dos batistas acerca de Deus e da Trindade, baseado na Confissão de 1644. É um comentário desse documento teológico. Essa coleção ela tem muitos outros volumes que, com a graça de Deus, vão sair ao longo do tempo. Estou trabalhando no volume 3 agora, que eu trabalho mais alguns artigos da Confissão de Fé, mas a Confissão tem 52 artigos, então acredito que uns 10 livros, pelo menos, vão ter que sair para cobrir tudo. Agora, pastor, eu estou lançando agora, no final desse mês de julho, eu estou recebendo material, 3 livros sobre a origem dos batistas. O primeiro livro eu vou falar sobre essa disputa entre batistas e anabatistas. A proposta do livro é mostrar, historicamente, que os batistas não são anabatistas. Esses que eu adquiri, é esses? Exato, perfeitamente. Então vem a história do anabatista ali. Exato. Você vai ver isso aí. O segundo livro, eu vou tratar sobre a origem dos batistas particulares, como eles se formaram. E ali eu apresento detalhadamente as teorias que procuram explicar a formação do grupo. Eu vou apontando tanto os autores, né, os acadêmicos, historiadores que tratam disso, trazendo uma lista bibliográfica muito grande. Esses 3 livros eles são voltados para o público acadêmico. A segunda parte dos livros sempre é uma parte onde eu comento a bibliografia. Então, vocês vão ter muitos livros, indicações, e o comentário sobre esses livros ali rapidamente. O terceiro volume, eu trato sobre o tema sucessionismo, a ideia lá da primeira igreja batista em Jerusalém. E aí o livro é rejeitando esse pensamento equivocado que os brasileiros aqui, por incrível que pareça, foram ensinados a princípio assim. Essa ideia comunista foi muito forte no Brasil. Tem coisa boa chegando, então, no final do mês aí, né? Os leitores. E tem coisa Pastor boa Marcos, eu quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui no nosso meio hoje. Que Deus continue usando a sua vida, ensinando aí a história, a nossa origem, e abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja. E muito obrigado por bater esse papo com a gente hoje à noite, tá bom?
Ô, pastor, eu agradeço muito a oportunidade, foi um grande privilégio conhecê-lo, falar com o senhor, estar aqui com você, com as pessoas que lhe assistem sempre. Que Deus abençoe o senhor, seu trabalho, seu ministério e todos os que estão nos assistindo também. Amém. Eu quero fazer uma oração rápida aqui. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, ó Pai, pela vida do pastor Marcos Paixão. Ó Deus, pelo seu envolvimento com o reino de Deus. E também, ó Pai, o desejo de mostrar para todos a história real, a história do movimento batista no mundo e no Brasil, e que possamos, ó Pai, ensinar as verdades para a nossa membresia. Em teu nome que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Amém. pastor Marcos. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor também. Tchau. Tchau, tchau.